pessoal, a gente está no segundo encontro, né? E eu gostaria de colocar para vocês, assim, alguns de vocês trouxeram, principalmente quem está chegando o primeiro dia, né? A questão da cura ancestral como uma cura da ancestralidade, né? E é obviamente, claro que é uma cura da ancestralidade, só que a proposta que eu faço nesse livro, né, é uma cura mais antiga do que essa cura dessa ancestralidade próxima que a gente tem, né, os nossos avós, bisavós, tataravós, né, que eu considero uma ancestralidade próxima. Né? Então, o que a gente vai buscar através desse livro e desse percurso que está baseado no livro, né, é justamente poder olhar para essa ancestralidade como uma ancestralidade humana e que vem de raízes lá no início da história humana, né? Então, quando eu comecei a escrever esse livro, eu comecei justamente trabalhando sobre as nossas origens. Né? Então, e o que originou esse sistema que a gente chama de patriarcado, né? Que é o sistema que a gente vive já há mais ou menos 5, 6 mil anos nesse sistema, mas também poder resgatar uma história humana que é anterior a esse período, e que é uma história um pouco esquecida, mas também é uma história muito importante, porque é a história de como a gente começou, né? E se a gente pensar bem, o que a gente chama de pré-história é uma história que digamos que vai compor o que nós somos biologicamente, né? Então, assim, a gente tem antes da civilização, a gente tem muitos milhares de anos de paleolítico, depois um período mais curto de neolítico e idade dos metais, né? Então, nesse período, principalmente no paleolítico, a forma como a gente vivia, né, é a forma mais natural do ser humano. E depois, aos poucos, quando a gente vai entrando no processo que a gente chama civilização, a gente vai saindo dessa naturalidade, né, e vai entrando em processos cada vez mais afastados da natureza, o que vai gerando também uma série de aspectos neuróticos, né? Que é o que, por exemplo, o próprio Freud vai falar, né? Que a civilização ela não existe sem neurose. E depois outros autores dentro da psicologia vão reforçar isso, né? De que quanto mais civilizado, mais neurótico, né? Então a gente vai ver assim que uma condição para a civilização é o afastamento, é a dissociação da natureza, da nossa própria natureza. E isso, então, tem consequências diretas no nosso ser, né? Em quem nós somos, em como a gente lida com a realidade, tem consequências diretas sobre as nossas culpas, sobre os desejos que a gente tem, que a gente não consegue realizar, né? Os nossos medos, os conflitos, tudo está, digamos, influenciado por essas questões, mesmo que a gente não saiba. Então, a ideia do livro, né, foi justamente a gente poder resgatar esse caminho que a gente fez, mas um caminho que não vem de perto, né, vem de muito longe, que é a história humana, e que ela vai determinando uma série de formas de viver, né, e que, claro, que tem muita coisa linda, né, mas também tem muita coisa difícil, muitas feridas, né, então, por isso que a ideia é que a gente entre em contato com essa história, navegue por essa história, né? E possa entender e curar as nossas feridas a partir dessa compreensão e de vivências que eu vou propondo, né? Onde a gente possa contatar com um potencial de vida e não de morte, né? Então, esse livro, né, ele, na realidade, ele ainda está sendo escrito. Nossos encontros vão ser sobre o primeiro volume do livro, né? Então, esse ano eu publiquei o primeiro volume.
que tem a ver com toda a parte da pré-história e da história antiga. E agora eu estou escrevendo o segundo volume, que tem a ver com a Idade Média, e vamos ver que tamanho que vai ficar e quanto tempo eu vou levar para escrever, né? Porque eu contei, assim, quem quiser resgatar o primeiro encontro, que eu conto um pouquinho a história do livro, né? Então, inicialmente, eu não pensei que eu ia levar tanto tempo para escrever esse livro, e levou 4 anos, né, para escrever esse primeiro volume. Foi muita pesquisa, uma necessidade de conhecer profundamente muitas coisas. A história humana é muito complexa, a gente pode ver ela sobre diversos aspectos, né? Então eu procurei trazer não só os aspectos psicológicos, que eu sou psicóloga, mas os aspectos históricos, os aspectos antropológicos, os, os, os aspectos sociológicos, e aí vai, né? Entender a arte, a mitologia. Então, a ideia é que a gente possa percorrer de uma forma bem abrangente a compreensão dessa nossa história, que é a história da gente, né? Então, hoje a gente vai falar, né, sobre as sociedades agrárias, né? Então, na realidade, é o surgimento da agricultura. Mas para chegar nas sociedades agrárias, a gente já falou um pouquinho do período paleolítico, mas eu gostaria de retomar e aprofundar, né? Porque a gente viu de uma forma mais superficial. Então, usar assim, o entendimento do paleolítico para entender essa transformação que fez surgir a agricultura. Então, essa é a viagem que a gente vai fazer hoje. Então, o paleolítico, né, o período mais longo da história da humanidade. E é interessante a gente perceber que essa grande história da humanidade, ela se desenvolveu em outro ambiente, digamos, né? Em um outro ecossistema, porque a humanidade ela se desenvolveu nos períodos de glaciação, né? Então, a última parte do Paleolítico ela vai se dar durante uma glaciação. Então, muito do estilo de vida que a gente vai ver do Paleolítico tem a ver com adaptações a um clima que era mais drástico, né, dentro dos polos, né, da parte sul e norte do planeta, e que tinha isso gerava uma característica, né, digamos que uma certa desertificação mais para o centro do planeta, né? Então tinham características bem importantes que eram diferentes do que a gente encontra agora, né? Então, e o ser humano ele se adaptou super bem a esse tipo de ambiente, aliás, a questão da adaptabilidade é uma questão bem importante na humanidade, né? Nós somos uma espécie muito, muito adaptável, talvez uma das mais adaptáveis dentro dos grandes mamíferos, né? Que a gente tem uma capacidade, pela questão do aprendizado, pela questão de ser um sistema muito aberto, né? Em nível neurológico, a gente tem um comportamento instintivo, mas a gente tem um comportamento muito aberto a modificações provocadas pelo ambiente, e a gente também aprende muito sobre quem nós somos. Então, isso faz com que a gente tenha uma adaptabilidade, a gente se adapte aos climas mais extremos, né? E então, digamos que existiam muitos dos nossos ancestrais que viviam em regiões muito frias, né? E também em regiões muito escaldantes, né? Porque mesmo durante as glaciações, não era que o planeta inteiro tivesse frio, né? Mas para o centro da linha do Equador existia um calor extremo também. Bom, então a característica da nossa espécie, assim, nível de origem, né? É o viver em pequenos grupos. Então a gente éramos nômades, né? E vivíamos em pequenos grupos.
Os autores, né, que vão falar sobre isso, eles dizem, né, que os grupos no Paleolítico, que tem a ver com caçadores-coletores, né, a atividade principal de sobrevivência era a caça e a coleta, né? Então, como é que a gente sabe como é que era, como é que viviam e como é que eram esses grupos, né? Então, primeiro pelos sítios arqueológicos, né? Então, a gente vai ter, digamos, restos de instrumentos, de acampamentos, que ainda podem ser encontrados, né? Por escavações, etc. Então, por isso dá para a gente ter uma ideia de como é que era a vivência dessas pessoas, mas também a gente tem em diversas áreas do planeta algumas culturas que permaneceram nesse estado de caça e coleta, né? Que mantém esse estilo de vida de caça e coleta. São poucas, cada vez menos, né? Mas ainda existem. Então, também em cima dos sítios arqueológicos se faz um estudo comparado com os caçadores-coletores que existem ainda hoje. Né? Então, baseado nessas pesquisas, se chega à conclusão que esses grupos eles tinham entre 30 e 40 pessoas, não mais do que isso. Por quê? Porque se tivesse mais de 30, 40 pessoas, isso impactava no ambiente de uma forma, né, que o ambiente ele se escasseava muito rapidamente, porque o fato das pessoas serem nômades não significava que elas estavam sempre se deslocando, né? Elas ficavam um tempo num lugar até que esse lugar dava a caça e a coleta o suficiente e começava a ficar empobrecido, elas caminhavam um pouco mais, né? E tinha um caminho sazonal, né? Então, que ia atrás de rebanhos, ia atrás da água, ia atrás das espécies que davam em determinada estação, né? Então, esse nomadismo não era exatamente ir sempre para o lugar novo, mas era como algo circular, né? Como se fossem grandes corredores de ida e de volta, dependendo da estação, dos rebanhos, das plantas, da florada, das frutas, né? Etc. Então, isso é uma coisa que a gente já falou da outra vez, mas eu gostaria de retomar, né? Que eu acho que é bem importante. Então, esses grupos, né, eles tinham encontros sazonais, né? Então, vários grupos, lá saiu de 30, 40 pessoas, que em determinada época do ano, onde tinha, por exemplo, dentro da Cantábria, né, que ali teve várias tribos nômades que viviam nessa região, né, que é aqui no norte da Espanha. Então, a gente vai ver que na Cantábria tem uma época, né, que vai ter muito molusco. Né? Então, assim, nessa região, possivelmente se reuniam grupos para, quando tinha muito desse caramujo, que possivelmente é um ancestral aí do escargot, né? Então, então se reuniam vários grupos para celebrar esse momento que tinha muito desses moluscos, né? E daí era um momento de reunião, né? De reunião de laceu de 40, de 100, 200 pessoas, não mais que isso, né? E não durava muito, porque logo a região começava a se escassear e ficar suja e ficar impossível de se viver ali. Então, era um período onde as pessoas se reuniam, né? E os grupos, eles não saíam dessa reunião do mesmo jeito que eles tinham entrado. Então, se havia algum conflito, alguém já saía do grupo e ia morar com outro grupo, havia matrimônios, né? Então, eram ocasiões também muito esperadas. E nessas ocasiões se trocava muito conhecimentos, muitos saberes, né? Se contavam histórias e também se faziam cerimônias que tinham a ver com a religiosidade da época. Então,
Esses encontros, essas festas se davam em locais sagrados. Então, a gente vai ver, por exemplo, no sul, no norte da Espanha, né, na Cantábria, a caverna de Altamira, né? Mas a gente vai ter outras cavernas que são cavernas com decorações rupestres, com arte rupestre, né? E essas decorações, elas são muito impressionantes. Então, possivelmente essas cavernas nunca foram utilizadas como morada exatamente, mas eram rituais para esses encontros sazonais e que tinham com o intuito assim quase como se elas fossem grandes catedrais na nossa cultura, né? Eram lugares de ritual, né? Rituais de passagem, rituais de alteração de estado de consciência, possivelmente com o uso de substâncias, né? Então, e a gente vai ver daí as, as paredes pintadas com pinturas muito impressionantes, né? Então, a arte, né, ela expressava uma conexão com a sacralidade do cotidiano, né? Então, hoje em dia, a gente pode achar estranho isso, porque pro ser humano ocidental contemporâneo, né? E que vive nas grandes cidades, a gente tem uma cultura muito materialista, né? Então a sacralidade ela fica em algum outro plano, que é o lugar onde eu vou viajar, vou visitar às vezes, né? E nos povos antigos, a sacralidade ela fazia parte inseparável do cotidiano, né? Então, a gente pode ver isso nessa arte rupestre, onde tem toda uma representação dos animais, mas vocês podem ver que a representação desses animais, e às vezes cenas de caça também tem, né? Elas têm não são representações simples, né? Elas têm movimento, elas têm terceira dimensão, são representações bem complexas, né? Dentro dessas cavernas que são muito especiais. Então, possivelmente, mesmo essas representações, elas fazem parte de toda uma questão de rituais mesmo, de alteração de estado de consciência, de percepção, né? De viagens, né? Viagens que são viagens em transe, né? De ajudar no processo de transe e no processo de expansão de consciência. Então, e também nesses sítios arqueológicos, a gente vai encontrar, né, muitas estatuetinhas, né, que são chamadas de Vênus paleolíticas. Depois a gente vai ter Vênus neolíticas também, né? Essa história das Vênus vão continuar depois. Mas nos sítios arqueológicos do Paleolítico, a gente vai encontrar muitas pequenas estátuas com representação feminina, além das pinturas, né, dos animais, das cenas de caça, a gente vai encontrar muitas esculturas femininas retratando a mulher, e que são esculturas bem pequenininhas. Aqui a gente tem essa, é uma das mais famosas, né, a Vênus paleolítica. A gente tem ela parece grande na fotografia, mas eu já tive na presença dela parece que é o Museu da Alemanha, não me lembro mais, eu vou tanto a museu que eu não me lembro exatamente qual museu, mas eu tenho a impressão que é na Ilha dos Museus, lá em Berlim, né? Que tem essa estatuetinha, e ela é minúscula, né? Então, na realidade, por que elas são pequenininhas assim, né? Então, os primeiros arqueólogos, quando viram essas estátuas, eles acharam a coisa mais sem valor desse mundo e acharam meio como se fossem aberrações, né? Porque tem os seios grandes, aparece a vagina, tem uma bunda enorme, uns colchões, né? Então, eles achavam assim meio como aberrações, porque esse padrão, né, dessa Vênus, ele vai se repetir, geralmente são assim, mulheres muito grandes, né, com seios grandes, com genitais grandes, a cabeça não é muito valorizada, né, tem os braços, tem pés, mas assim, toda essa área que tem a ver com a reprodução muito acentuada, né?
Então, os primeiros arqueólogos, eles achavam que isso era uma aberração e não tinha valor nenhum. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a própria arqueologia, ela começa a mudar a sua visão das coisas, né? Porque a gente tem que entender que a arqueologia, a origem dela é conseguir materiais históricos para vender para os museus. Então, na realidade, muito da arqueologia, dos primórdios da arqueologia, era um trabalho de roubo, né? Das coisas, dos sítios arqueológicos de culturas antigas, né? Que eram super bem pagos nos museus. E essas estatuetinhas não tinham valor nenhum, né? Porque eram consideradas aberrações e não tinham valor. Então, o que acontece é que, depois da Segunda Guerra, a própria arqueologia vai começar a revisar esse procedimento, né, de ir lá e retirar um monte de coisa, para começar a ter um estudo da cultura, né? Daí vai começar a ter essa relação com estudos comparados com outras ciências, etc. E daí surge uma mulher, né, que se chama Marija Gimbutas, que é uma arqueóloga, e daí ela dá uma interpretação sobre essas estatuetas, que é hoje considerada a mais válida, né? Que é justamente que eram deidades. Então, o que a Marija Gimbutas ela chega à conclusão? Que pelo fato, né, do feminino ser um grande mistério dentro do Paleolítico, né, que é uma coisa que eu já falei da outra vez que a gente se encontrou, que as mulheres elas sangravam todos os meses e não morriam, né? As mulheres tinham bebês, geravam vida, né? As mulheres davam leite e não se sabia o papel do homem na reprodução, né? Então, a deidade, né? Dentro dessa condição de sacralidade do cotidiano, a deidade era uma representação, obviamente, feminina. Deus nasce mulher nesse caso, né? Porque a deidade é feminina. O mistério, o grande mistério da vida vem do feminino para o homem para a mulher paleolíticas, né? Então, possivelmente, essas pequenas estatuetas eram pequenos amuletos de proteção, né? E cada pessoa devia levar um desses amuletos, por isso que eram tão pequenininhos, né? E daí, então, entender o que é o nomadismo, né? Eu acho que é importante fazer essa relação do nômade com essas estatuetas que são tão pequenas. Aqui a gente tem o povo Kun do deserto do Kalahari, né? Que é um dos povos que mais se utiliza assim, para fazer esse estudo comparado é os Kun, né? Que eles têm a cultura de caçador-coletor muito, muito preservada ainda. Então, observando os Kun, né? O que se observa? As primeiras leituras, né? Que aí os antropólogos faziam dos Kun e também de outros povos nômades, né? Era de que eram ignorantes, que não tinham nada, né? Esse povo que não tem nada, que não tem tecnologia, não tem histórias, não tem nada escrito, não tem escrita, né? E é interessante a gente perceber que, claro que os nômades não têm tudo isso, porque senão eles não teriam como ser nômades, né? Teriam que se fixar na terra. E a característica do nomadismo é justamente isso, é ir lá, estar numa região, e integrar essa região, utilizar dos recursos dessa região, quando ele começa a escassear, quando ecologicamente não dá mais para viver nessa região, então passa um pouco para frente, né? Se vocês procurarem na internet um cara que se chama Ailton Krenak, né? O Ailton Krenak, ele fala muito a respeito dos povos caçadores-coletores aqui do Brasil, né? E ele fala justamente isso. Eu tenho alguns vídeos onde ele explica bem isso, né? Essa coisa de que quando essas comunidades, pequenas comunidades, sentiam que iam começar a adoecer o ambiente com a sua presença, elas se retiravam.
para deixar a terra se recuperar, né? Então, é bem interessante perceber que a cultura dos caçadores-coletores é uma cultura muito forte, muito bonita, muito a ver com a origem da espécie humana, né? Com o nosso jeito mais saudável, mais integrado à natureza, e eles levam a cultura junto com eles no corpo, na cabeça, nas lendas, nos mitos, nas relações humanas. Não precisa de objetos concretos para fazer essa relação, né? Então, os objetos, não é uma cultura centrada em objetos, né? É uma cultura centrada nas relações. Então, nas relações de gênero, né, dentro dessas culturas, o que se observa é que não existe nas culturas caçadoras-coletoras uma supervalorização de um dos gêneros ou uma desvalorização de um dos gêneros. Certamente, dentro das culturas caçadoras-coletoras, principalmente dentro do Paleolítico, eram culturas que a gente chama de matrilocais ou matrilineares. O que significa isso? Que a descendência é dada pela mulher, né? Então, dentro do patriarcado, a descendência, né, é dada pelo homem, então, pertence à família de tal homem, né? Dentro das culturas caçadoras-coletoras, e também as primeiras culturas agrárias vão ter essa mesma característica, a gente vai ver as gerações sendo marcadas pela questão da maternidade. Então, filho de tal mulher, neto de tal mulher, e assim se compõe a ancestralidade, né? Não pelo masculino, mas sim pelo feminino. Então, isso foi interpretado muitas vezes com a palavra matriarcado, né? E já se tem uma total certeza que matriarcado nunca houve, nunca existiu um matriarcado, mas sim culturas que se orientavam em nível da sua ancestralidade, né? Definindo os seus descendentes pela linhagem da mulher, né? E, em geral, essas culturas, elas tinham uma equivalência entre homem e mulher no sentido de relações de poder, de relações de valor. Então, não era, a mulher não valia nem mais nem menos, e não existiam nessas culturas uma estratificação social que determinasse que um vai ter poder sobre o outro, né? Sejam entre homens e mulheres, ou sobre não existiam como classes sociais, né? Então existe uma horizontalidade nas relações, o que propicia que o valor seja muito semelhante, né? Mesmo que, como a gente viu da outra vez, existam tarefas que estão mais ligadas ao feminino e tarefas mais ligadas ao masculino. Mas isso não significa, primeiro, que essas tarefas são rigidamente determinadas, então tem uma fluidez nessas tarefas, e segundo, que nenhuma tarefa tem menos ou mais valor que outra, porque todas estão comprometidas com a sobrevivência e com a vivência de todos. Então, dentro disso, né, as atividades que eram mais marcadas pelas mulheres tinham a ver com a coleta, né? Então, as mulheres faziam mais a questão da coleta. E existe toda uma derivação do que significa essa coleta, né? Então, lidar com o mundo das plantas para o feminino é muito interessante, porque a mulher também tem ciclos e as plantas têm ciclos, né? Então, as mulheres, possivelmente, elas tenham inventado os primeiros medicamentos, elas tenham inventado as primeiras coisas de culinária, né? E também os primeiros calendários, né? Então, estava
nas atividades femininas, uma maior observação desse micromundo das plantas, das sementes, dos frutos, das estações, né? Então, a mulher tinha maior observação disso do que os homens, que estavam mais voltados para a caça. Isso não significava que as mulheres não participavam nunca da caça e nem que os homens nunca faziam coleta, mas estava mais dividido nesse sentido, né? As mulheres cuidando mais da coleta. E cuidando mais da coleta, elas interagiam mais com esse universo, com o universo das plantas, da medicina que vem através das plantas, da alimentação, da preservação dos alimentos, né? Até mesmo das substâncias alucinógenas também. Então, aqui eu trouxe para vocês um dos primeiros calendários lunares que a gente tem notícia, né? Que possivelmente, então, seja um desses instrumentos. Esse calendário, ele é paleolítico, né? Então, através, os estudos mostraram que, na realidade, esses pontinhos, esses traços, é quase uma pré-escrita, né? Marcando os ciclos da Lua e possivelmente, né, a gente não tem como identificar exatamente o que ele quer dizer, mas possivelmente relacionando com alguma coisa da natureza e do próprio corpo feminino. Então, as relações de poder nas culturas caçadoras-coletoras, como eu falei para vocês, elas são muito horizontais, né? Então, não são culturas bélicas, né? Pode haver algum grau de disputa ou de violência, mas é muito, muito, muito baixo em relação a qualquer outra época da humanidade. Então, uma das coisas que se descobriu nesses sítios arqueológicos é que as pessoas não morriam de guerra nessa época, né? Porque, ao contrário dos sítios arqueológicos posteriores, onde a gente vai encontrar um monte de crânio esfacelado, braço quebrado, sinais de violência, né, dentro das mortes, nos sítios arqueológicos do Paleolítico, isso é muito raro. Então, as pessoas morriam de velhice, de fome, de cataclismas, de doenças, mas não de lutas entre os seres humanos. Era muito raro. Então, é interessante ver que as nossas origens, né, são pacíficas, né? Que essa forma de viver nesses pequenos grupos, ela não conduzia a uma disputa, como a gente vai ver posteriormente dentro das relações de poder. E daí, sobre os Kun, né, eu quero ler essa frase aqui que está no livro, né? O Richard Lee perguntou a um homem Kun se eles tinham chefe, ao que o homem respondeu, né? Certamente temos chefe, na verdade, somos todos chefes, cada um é seu chefe, né? Então, eu acho que isso dá uma descrição bem, bem bonita, assim, de como é a visão de mundo, né, dos caçadores-coletores e as relações, né, que se estabelecem. Aqui a gente tem, novamente, uma tribo com, né, uma roda, com homens e mulheres conversando, com as crianças. Então, como eu falei para vocês, o Paleolítico ele se dá num período de glaciação, né? Então, aqui a gente tem mais ou menos como era a, a Terra, né? Nesse último período de glaciação, né? E como é hoje, né? Então, quando existe uma mudança climática, geralmente existe uma mudança na humanidade também, né? Na adaptação da vida, na própria vida e na humanidade. Então, quando acabou essa última glaciação, começou a aquecer o clima, então começou a brotar um monte de gramíneas que tinham sementes, né? Que eram os ancestrais dos cereais. E isso fez com
que, de repente, né, para os caçadores-coletores, tinha essa quantidade imensa, jamais imaginável, de sementes. E essas sementes eram comestíveis. Então, o que começa a acontecer é que começa uma coleta, né? Então, já não é necessário caminhar tanto para ter alimentos, né? Essa fonte de alimentos ela tem uma capacidade de renovação maior do que nos períodos anteriores, né? E há tanta semente que vale a pena estocar. Então, começam os primeiros silos, o primeiro estoque, os primeiros estoques que eram buracos cavados no chão, né? Onde se estocava o alimento para a época que não tinha essas gramíneas, né? Esses cereais, né? Esses ancestrais dos cereais. Então, isso já começa a provocar uma certa diminuição, né? Desse nomadismo. Daí depois, o que acontece com o grão, né? O grão ele tem que ser moído, né? Para poder ser utilizado. Então, essa pedra de moagem, não se esqueçam que no Paleolítico não tinha roda e não tinha animal de carga, né? Então, assim, essa pedra de moagem, que era mais ou menos assim as primeiras formas de moer os grãos, né? Era muito pesada. Né? Então, possivelmente seja um outro motivo para que se comece a ter objetos muito pesados que não dá para ficar carregando. Né? Outro motivo que vai fazendo com que vá havendo uma fixação na terra. Né? E daí surge esse novo período, né, que a gente vai chamar de Revolução Neolítica. Na Revolução Neolítica, o que acontece? Tem essa quantidade maior de grãos, né? Tem essa coleta. E daí, de repente, né, como eram as mulheres que coletavam, né, a gente acredita que possivelmente isso tenha tido origem dentro do círculo de mulheres. Como que a gente pode saber disso? Nunca vamos ter certeza, né? Mas possivelmente esteja um fenômeno que não apareceu só num lugar também, em vários lugares ao mesmo tempo. Mas o que houve é que as pessoas que cuidavam mais da coleta começam a observar, né, que onde cai sementes, brotam novos vegetais. Né? E em determinado momento, alguém cava um buraquinho e enterra essas sementes. E observa que crescem os vegetais ali, né? E daí nasce algo que vai mudar completamente a história da humanidade, vai mudar completamente o estilo de vida, que se chama Revolução Neolítica, é o surgimento da agricultura. E daí, então, isso vai provocar fixação na terra, né? Onde de nômade o ser humano se fixa e começa a plantar. Bom, a gente pode achar isso uma super revolução tecnológica, e é realmente, né, uma super revolução tecnológica, mas, de certa forma, isso vai ter um impacto sobre o estilo de vida do ser humano, que, ao mesmo tempo, vai ser uma inovação, vai provocar um monte de coisas aparentemente legais, né? Mas, por outro lado, né, começa uma ruptura muito profunda com a forma mais natural de viver do ser humano. Né? Então, vamos perceber simplesmente do lado da questão da alimentação. Né? Então, com os caçadores-coletores, o que acontecia era uma variedade muito grande de alimentação. Né? Então, que tinha a ver com ciclos sazonais da natureza, etc. Quando começa a plantação, então a variedade de alimentos ela vai diminuir muito, né, para algumas espécies, e daí junto disso começa também a domesticação dos animais.
no Paleolítico a gente já tinha domesticado o lobo, né, que virou o cachorro, né? Mas aí começa uma série de domesticação de outros animais. Então, a alimentação ela vai estar muito ligada a esses grãos, ao que é plantado, né? E não são muitas espécies que são plantadas, é bem menos do que a natureza pode oferecer, e também a utilização desses animais, né? Que vão, aos poucos, perdendo a sua conexão com o selvagem, vão se adaptando um pouco simbioticamente ao ser humano, e o ser humano a eles, né? Então, nesse período, então, além da pedra de moar, que vai ficar cada vez mais sofisticada, né? Então, a gente vai ter o surgimento da cerâmica, né? Como uma inovação tecnológica importante, porque dava para se fazer vários instrumentos que não eram mais de pedra, né? Mas sim da argila, que era cozida, etc. E também a tecelagem é algo que vai aparecer nesse período. Dentro da questão da cerâmica, né, então a gente também tem os primeiros tijolos que vão servir mais tarde para a construção de casas. Então aqui a gente tem um dos sítios arqueológicos mais antigos, talvez o mais antigo, se chama Catal Yunuk, e ele é na Turquia. Tá? Então, aqui seria uma das primeiras cidades que surgiram, né? E a gente vê assim que a entrada das casas era por cima, né? Então a pessoa entrava e pelo teto ela descia para dentro. Então, essas pequenas comunidades que já representavam, né, um avanço muito grande de concentração de seres humanos e um impacto bem grande dentro do ambiente. Tendo esse impacto muito grande, então é necessário que o próprio ser humano produza o seu alimento e produza e cuide dos seus rebanhos. Então, isso vai gerando cada vez mais demanda e necessidade de ficar na terra e produzir. Isso vai implicar uma certa mudança nas relações de gênero, mas ainda não o impacto que a gente vai ter mais tarde. A grande modificação dentro das relações de gênero nesse período é que, obviamente, com a criação de animais, fica evidente daí que o homem tem uma relação direta na geração de vida. E isso muda a perspectiva da relação entre homem e mulher. E é interessante porque vai também gerar uma mudança de perspectiva nas relações mitológicas. Então, ainda é uma sociedade bastante participativa, as sociedades neolíticas, né? Onde o poder é tanto de homens e de mulheres, né? A questão da valorização do trabalho e da participação de todos ainda é muito igualitária, mas os homens agora têm consciência, né, da sua participação na reprodução, e isso faz uma diferença. O que acontece nesse período dentro das mitologias? Existem algumas modificações que a gente pode considerar bem importantes, né? Então, a mudança, né, principal que eu acho que a gente pode ver na mitologia é a questão da própria semente, né? Então, porque a interpretação que vai se dar da semente, né, é que a semente ela é sacrificada, na realidade, quando ela é enterrada. Então, que a semente ela tem uma vida, ela morre, é enterrada e ela renasce. Então, todos os mitos que têm a ver com vida, morte e vida começam nesse período, né? Onde vai surgir o tríplice, né? Então a gente vai ter aqui a ideia de uma deusa tríplice, né? Uma que representa a jovem, né? A virgem, a outra que representa a mulher grávida, né? E outra que representa a velha, né? A mulher já vivida. Então,
que tem a ver com as fases da Lua. Então, a gente vai ver essa questão da deusa ter várias faces, né? E a representação da deusa já não é tão voltada para a reprodução apenas, mas ela vai ter algumas representações trazendo uma relação mística com o feminino, né? No sentido que, aos poucos, né, esse feminino ele vai determinar, por exemplo, essa deusa, ela vai determinar se a estação vai ser propícia para a plantação. Vamos lembrar, né, que no Neolítico ainda a gente não tem canais de irrigação, a irrigação ainda não foi descoberta, né? Então, tudo depende muito do tempo, das condições climáticas, e isso é muito ligado, né? Então, a deusa, né? A deusa que tem o poder de morte e de vida, e de renascimento também, né? Então, esse ciclo de nascimento, vida e morte, né? Ele é representado por essas três faces da deusa, né? E aqui a gente tem um símbolo celta que vai ter exatamente essa mesma simbologia. E é interessante a gente perceber como dentro da evolução do mito, como essas representações elas vão se passando de cultura para cultura, se a gente vê que dentro do próprio cristianismo a gente vai ter uma trilogia também aí, uma manifestação de três faces de uma mesma unidade sagrada, né? Que seria Pai, Filho e Espírito Santo. Possivelmente as origens estejam aí, né? Dentro do patriarcado, uma leitura patriarcal dessa origem. Bom, vamos seguir um pouquinho mais adiante, né? Então, em algum momento, dentro já do Neolítico, começa a se observar que no chão existem umas pedras meio diferentes que são mais maleáveis, né? E essas pedras, alguém resolve aquecer ela, né? E daí descobre que em alta temperatura essa pedra, que é mais maleável, ela derrete. E botando numa forma, ela adquire o formato da forma onde ela é colocada. Então, o que acontece? Aí começa a metalurgia, né? Então, se descobre logo em seguida que embaixo da terra tem muito mais desses minerais que estão livres no ambiente do que no chão, assim, espalhados, né? E daí, então, se começa se cria, né, duas categorias profissionais distintas, que é a primeira vez que vai existir estratificação social, né? Então, que são o pessoal que vai, os metalúrgicos, né, que vão trabalhar com os metais, vão dando essas formas, fazendo instrumentos, e os mineradores, que vão ser os que vão extrair, né, do subsolo esses elementos. E é muito interessante que, como são atividades que exigem muita dedicação, então, e produzem coisas importantes, existe aí uma dedicação exclusiva, uma estratificação, uma necessidade de aprendizado, e daí começa a existir um tipo de escambo, né? Onde começa uma espécie de comércio aí, onde vai definir depois uma modificação histórica muito importante, né? Outra questão que é muito importante nesse período é que com os metais surgem uma série de instrumentos que são muito mais eficazes do que os instrumentos feitos com pedra ou com cerâmica, né? E esses instrumentos depois vão virar armas também, né? Então, aqui a gente vai ter um dado muito importante. Bom, então, em um dado momento, né, aí já dentro da era dos metais, né, num período que a gente vai chamar a Idade do Ferro, que a gente vai ter
um crescimento da tecnologia que permite já a fabricação de instrumentos mais fortes e potentes, que são feitos de ferro, né? Então, em algum momento, né, alguém tem a ideia de fazer canais de irrigação, né? E aqui existe então, uma ruptura muito, muito importante, né? Porque a região onde surgiram esses canais de irrigação era uma região muito difícil de viver, que era ali entre o rio Tigre e Eufrates, né? Onde vai surgir pela primeira vez esse fenômeno. Então, era uma região que antes era muito, muito difícil de plantar qualquer coisa nessa região e de viver. O ser humano não vivia, não conseguia viver nessa região, né? Então, alguém teve a ideia, né, de plantar nesse lugar, só que teve uma ideia de como plantar nesse lugar. E daí, o que essa pessoa fez, foi reunir vários dos amigos e dizer assim, olha, eu tenho uma coisa que vocês vão fazer, vocês não vão entender, mas eu quero que vocês façam, né? E daí cavaram os primeiros canais de irrigação, né? E deu certo, né? Então, mesmo sem entender, essas pessoas se dispuseram a trabalhar para essa pessoa que teve essa ideia, né? Possivelmente era um grande líder com uma capacidade de convencer os outros muito forte, né? Porque isso não existia em nenhuma fase da humanidade anteriormente, que alguém trabalhasse sem saber o que estava fazendo, né? Que alguém trabalhasse sem ter ideia de onde estava chegando, né? Trabalhasse simplesmente pela ideia do outro, né? Então, o que acontece nesse momento, então, né? Então, esse líder, né, que possivelmente começou com uma pessoa, mas depois foi tendo geração após geração outros líderes, né, que cada vez tinham mais ideias, tinham mais capacidade de ver como fazer, de como quantificar e de como trabalhar essas questões da própria produção dos grãos, de estoque, etc., né? Então, o que acontece é que essas pessoas que acreditavam no líder e confiavam de que ele poderia conduzir, né, elas começam a divinizar esse líder, porque se ele consegue fazer alguma coisa desse estilo, é porque ele é uma pessoa muito especial, né? Então, aí surgem, né, essas relações entre as figuras de poder e as figuras divinas. Então, pela primeira vez na história, né, na história do mito também, o ser humano serve de modelo, né, para uma vida divina, para uma divindade. Existe uma comunhão entre o divino e a figura de poder. Bom, isso vai causar, então, um nível de estratificação social bem maior do que existia antes com a questão da metalurgia, né? Ali a gente viu na metalurgia e isso começa. Mas quando começa a agricultura irrigada, as relações de poder começam a se intensificar. Por quê? Porque esse líder ele vai se dedicar ao conhecimento, vai se dedicar à administração, ele vai ter tempo livre para estudar, e aos poucos ele vai começar a ter necessidade de outras pessoas ao redor dele, né, para ajudar nessa tarefa de conhecer o mundo, né? Então, nesse período, vai surgir os escribas, né, e vai surgir, obviamente, a escrita, né? Quando surge a escrita, que vem pela necessidade, inicialmente, de registrar a quantidade de sementes, os estoques, os turnos de trabalho, etc. Quando surge a escrita, então surge o que a gente chama de história, né? O que os historiadores vão chamar de história. E é interessante a gente olhar para esse período, porque
a partir daqui a gente vai começar o que a gente chama de patriarcado também, que a gente vai entender melhor nos próximos encontros, né? Mas é interessante a gente perceber, muitas vezes me chama atenção, por que o poder é tão sedutor para as pessoas, né? Porque mesmo que alguém já tenha tudo o que quer na vida, né? Ele continua querendo cada vez mais e mais e mais poder, né? E a sensação que eu tenho, né, a minha hipótese sobre isso, é que em nível inconsciente, né, a pessoa quer ser Deus, né? Ela quer ser o faraó, ela quer ter esse poder e se tornar divino. Por isso que o poder nunca é o suficiente, né? E o poder passa a ser algo que acaba nos adoecendo, né? Adoecendo as relações humanas. Mas é isso, pessoal.